Amigos, zero novidades por aqui, né? Continuamos mais uma vez com uma derrota aí na conta. Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, uma boa noite, na verdade, um bom dia para você que está assistindo nesta sexta-feira, que está saindo depois do jogo Atlético Paranaense 2, Santos 1. Mais uma partida em que o Santos perde. Agora são apenas duas vitórias durante toda a temporada aí, essa temporada inicial por enquanto, mas que já é muito preocupante. Eu anotei algumas coisas muito importantes aqui para dizer do que deu certo e do que não deu certo, mas primeiro eu tenho que comentar, lógico, do gramado que estava aí na Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, que na verdade eu coloco gramado entre aspas e não é nem porque é gramado sintético, é na verdade porque era um pasto, né? Era um pântano ali, um gramado horroroso. Eu acho inacreditável o Atlético Paranaense, que é um clube com muita tradição, um clube que não está ali no G12, que a gente gosta de dizer, mas com certeza ficaria entre o G13 ou até um G14 ali, se você colocar algum time do Nordeste também. Mas é um clube com tradição, campeão brasileiro, e é incrível que na Série A ele não consegue cultivar um gramado sintético e que fique aquele campo horroroso que é praticamente injogável, né? É muito ruim mesmo, o espetáculo fica completamente prejudicado, jogadores errando domínio, passe, finalização, tudo realmente. Lógico, tem deficiência técnica de alguns jogadores, mas o gramado contribui muito para esses erros. É realmente impressionante, eu não consigo acreditar nisso, né? Tem a discussão sempre do gramado sintético e do gramado natural. Muitos jogadores e ex-jogadores são perguntados se preferem jogar em um gramado natural ruim ou no sintético bom. Alguns escolhem o gramado sintético bom justamente porque é o bom, então o bom é o melhor a se jogar. Porém, esse gramado sintético ruim é o pior de todos, né? Você coloca uma matriz ali, esse é o pior a se jogar, a se utilizar, e foi o que aconteceu. A gente vê um gramado muito prejudicado, que prejudica o espetáculo, prejudica demais o jogo. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? O Santos fez uma partida boa hoje? Não. Fez uma partida ruim? Muito por conta do gramado. Lógico, tem de novo deficiência técnica, de qualidade do time, mas muitos jogadores saíram prejudicados por conta desse gramado. Isso posto, vamos comentar do que não deu certo e lógico que o primeiro assunto tem que ser o zagueiro do Santos, Zé Ivaldo, que novamente prejudica muito o Santos. São 3 pênaltis em 10 jogos, é impressionante como o Zé Ivaldo comete muitos erros individuais que custam muitos pontos cruciais do Santos, né? Ele já fez um pênalti ali contra o Guarani, já fez pênalti em outras rodadas também, e é sempre prejudicando o Santos, cara. Um jogador que pode ter raça, pode ter vontade, mas em muitas ocasiões ele não tem comprometimento tático e ele não tem cabeça também, não tem mental e emoção para jogar num clube grande da Série A, cara. O G12, né, que eu falei agora há pouco, nenhum deles o Zé Ivaldo seria titular, mas o Santos, ele é sim titular e é o que a gente tem. Infelizmente, o Santos não tem zagueiros no elenco para colocar no lugar desse jogador. A gente pode colocar o Adonis Frias junto com o Zé Ivaldo e ainda assim são jogadores que não têm tanta qualidade como a gente espera. E o Zé Ivaldo, de novo, comprometeu muito. Com todo respeito ao zagueiro Zé Ivaldo, que ele tenha muita saúde na vida dele, na família dele, mas ele é muito burro, né? Ele tem uma inteligência assim negativa, porque toda jogada dele parece que ele tá com neurônio a menos. Uma falta que ele comete no meio de campo, um lançamento maluco que ele acha que é um volante, um Sérgio Busquets. Então são muitas jogadas que não fazem sentido, inclusive um tiro de meta ali que ele cobra, que é impressionante, né? Ele pede pro Brasão para ele cobrar o tiro de meta, não sei se foi também um recado do Voivoda ou um pedido do Brasão, não sei o que foi, mas o Zé Ivaldo vai cobrar, pede demais pro Ramon Abate-Abel dar o cartão amarelo para ele, porque ele demora e enrola muito para bater o tiro de meta. Quando ele cobra mal demais e acerta o segundo jogador de ataque do Atlético Paranaense. Por sorte, o Mendonça não conseguiu completar o passe ali do centroavante, camisa 9 do Atlético Paranaense, que inclusive até esqueci o nome, mas ainda bem, né? Porque senão seria outro lance que o Zé Ivaldo ia comprometer. É impressionante esse jogador, não pode ser titular nem no Santos e nem em qualquer outro time dos grandes do Brasileirão. E além de tudo isso, no primeiro gol do Santos, com apenas ali 1 minuto e meio de jogo, ele já não tem velocidade, né, o Zé Ivaldo, então ele acaba o atacante acaba tomando a frente dele e aí a decisão que ele tira ali na hora, ele é obrigado, entre aspas, a puxar o atacante.
Só que quando você está puxando o atacante, a recomendação é que você pare de puxar até ele chegar na área. Você pelo menos desconcentrou ele ali, tirou um pouquinho da ação dele, então ele vai ficar um pouco mais complexo para ele fazer o gol, mas ainda assim ele está na frente, então ele pode cair, pode ser falta, mas fora da área. Mas não, ele continua puxando o atacante até a entrada da área. Quando ele entra na área, o Brasão não, desculpa, o Zé Ivaldo solta e o jogador vai cair. É lógico que o árbitro vai marcar o pênalti. O Zé Ivaldo foi muito infantil nesse lance, como ele também já foi nos outros que ele fez um pênalti e nas outras partidas, por isso que eu acho que não dá para contar com esse jogador. E aí, no segundo tempo, no segundo gol ali, nos acréscimos, o Vojvoda, que estava muito bem na partida, já vou comentar sobre isso, mas por enquanto só as coisas que deram errado, simplesmente ele coloca o João Basso, um terceiro zagueiro no time, deixou o Zé Ivaldo, deixou o Luan Pérez e colocou mais um zagueiro para formar essa trinca na defesa, conseguir manter esse empate no placar. E aí a defesa fica completamente perdida, o atacante do Atlético Paranaense está sozinho, é impressionante a marcação desse segundo gol, é inacreditável, você olha jogadores da base e jogadores crianças fazendo algo melhor do que essa marcação que o Santos fez, porque o Schmidt, que estava com a língua para fora, não estava conseguindo marcar mais, e o Zé Ivaldo, como eu já disse, uma inteligência negativa, deixa o jogador finalizar sem problema nenhum, e o Atlético Paranaense faz o gol e vence a partida e ganha os 3 pontos. Então, um jogo que era pra gente elogiar o Vojvoda pelas mudanças que ele fez ali na metade do segundo tempo, que eu já falo sobre, na verdade a gente está aqui criticando mais uma vez o técnico por ter colocado o João Basso numa hora que não deveria e não poderia também. O Santos estava bem buscando o empate 1-1, estava muito bom o time, não precisava mexer em muita coisa, estava espetando ataque, estava conseguindo se manter na defesa, acabou que ele arriscou um terceiro zagueiro e deu muito errado. Outro jogador que eu queria criticar aqui, com todo respeito novamente, eu sei que jogadores da base a gente tem um pouco mais de paciência com eles, mas eu particularmente não gosto muito do Vini Lira, tá? Eu acho ele um jogador que ele pode ter qualidade, mas ele parece ainda estar muito nervoso em jogar no time profissional. Um jogador que erra muito passe, cruzamento. Na verdade, cruzamento ele até vai melhor que o Escobar, mas defensivamente ele está pecando demais. Escorregou muito no jogo por conta do pasto, do pântano que estava aí no gramado sintético do Atlético Paranaense, mas ainda assim não me passa muita confiança, tá? Por incrível que pareça, eu acho que o Escobar ainda nessas partidas maiores é um jogador que eu confio mais do que o Vini Lira. Tem que esperar um pouquinho para esse moleque pegar o ritmo de jogo. Agora, do que funcionou, porque sim, tem alguns pontos positivos que o Santos pode trabalhar melhor, inclusive o Vojvoda vai tentar trabalhar mais esses jogadores, que é o Miguelito e o Bom Tempo. O Miguelito já está tendo mais oportunidades desde o começo do ano aí, conseguiu alguns jogos em sequência, é um jogador com muita qualidade e jogou muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo. É um dos jogadores mais lúcidos, não só do Santos, como da partida inteira. Jogador de muita qualidade, um canhoto habilidoso, que sabe chutar de direita também. Acabou sendo prejudicado pelo gramado horrível, algumas finalizações que ele poderia ter melhorado ali, mas por conta do gramado ele petecava muito a bola, então ele estava muito longe. O lance do gol do Tassiano, ele que começa ali a jogada, passa no meio de dois, dá o passe para o Tassiano e o inevitável Tassitanos consegue fazer o gol de empate. Então, assim, muito bom jogador. Gosto demais do Miguelito. Espero que o Vojvoda continue dando oportunidades para ele, assim como para o Bom Tempo, que é incrível porque, na minha visão, o Bom Tempo era um dos únicos jogadores que parecia que não estava sentindo o gramado ruim. Toda bola que chegava nele, ele conseguia arredondar, conseguia com muita qualidade distribuir o jogo, com calma, leveza, defensivamente bem também. Gostei demais do Bom Tempo, fiquei muito surpreso justamente pela situação que estava o campo e mesmo assim o Bom Tempo com muita calma, tranquilidade, conseguiu ser um dos grandes destaques. De novo, só do primeiro tempo, porque no segundo teve muita falta no começo até ele ser substituído. Então, cara, gostei demais do Bom Tempo. Quero ver mais ele no campo, jogando de titular. A segunda partida de titular dele, espero que ele continue, porque eu acho que ele tem mais qualidade que alguns jogadores que a gente tem no Santos. Então, por exemplo, a gente tem o Zé Rafael ali, que apesar de ter um jogador de muita qualidade, acho que ele peca muito na velocidade. Bom Tempo já é um cara que consegue suprir essa falta de velocidade do Zé Rafael com muita raça e muita vontade. Então, gosto do Bom Tempo, quero mais oportunidades para ele. E sobre as substituições ali do meio do segundo tempo do Vojvoda, eu gostei demais da estreia do Moisés. Acho que é um jogador muito importante, vai ajudar bastante a gente. Incisivo, driblador, muita qualidade. Gostei demais também, não senti o gramado ruim e conseguiu ir muito bem. Quero ver mais dele também em campo, quero ver ele com o Rony jogando ali junto. O Barreal entrou muito bem também, pode ser uma oportunidade, uma alternativa, na verdade, colocar ele no meio campo. Gostei, acho que dá para aproveitar. Então, assim, foi uma partida que o Santos penou muito para conseguir
um bom resultado. Acabou que não aconteceu por conta de uma falha defensiva, novas falhas defensivas do Santos, tanto no primeiro quanto no segundo gol, mas ainda assim dá para tirar coisas boas, principalmente do ataque. Da defesa, com essa defesa que a gente tem hoje, a gente vai continuar passando sufoco. A realidade é que se a gente continuar com os zagueiros que a gente tem, a gente vai ter que fazer o que o futebol manda, o que a regra manda, que é fazer mais gols que o adversário, porque essa defesa a gente vai tomar gol todos os jogos. Valeu, obrigado, já tô suando aqui, olha só, tô pingando aqui já por conta dessa ring light que tá aqui do meu lado. Então muito obrigado de novo pela participação, deixa o seu like, comenta e valeu!